Moçambique foi profundamente mudado pela escravidão ao longo de sua história. A escravidão teve um impacto na economia, na cultura e na sociedade moçambicana, deixando um legado que ainda é sentido até os dias de hoje. Moçambique hoje está numa fase da escravidão, mas não como antigamente. E neste vídeo eu vou falar para você da influência da escravidão na formação de Moçambique. Bom, como você sabe, Moçambique é um país que foi mudado pela escravidão ao longo de sua história. E durante séculos, esta região, que hoje é chamada de Moçambique, foi um dos importantes centros do comércio de escravos, onde milhões de africanos foram capturados e traficados para diferentes partes do mundo, especialmente durante o período colonial e pós-colônia. Bom, e muitos de vocês sabem que o comércio de escravos deixou um legado doloroso e duradouro em Moçambique, impactando não apenas a estrutura social e econômica do país, mas também o comércio de escravos deixou impacto na identidade cultural e na história do país. Muitas comunidades de Moçambique foram destruídas pela escravidão, deixando traumas profundos que ainda são sentidos até os dias de hoje. Bom, a economia moçambicana no tempo da escravidão dependia principalmente no trabalho de escravos nas plantações, nas minerações e em outros setores. E isso não enriqueceu apenas os comerciantes de escravos, mas sim também os proprietários de terras. Embora a escravidão tenha sido abolida há séculos, a verdade é que as suas consequências continuam a ser sentidas até os dias de hoje. Bom, no século XVI, os portugueses iniciaram uma exploração na região que hoje é chamada de Moçambique. E esta exploração estava ligada aos interesses comerciais. Na época, a presença dos portugueses trouxe uma mudança tanto em termos econômicos e cultural. Na época, esta região que é chamada de Moçambique não praticava a agricultura como deveria ser. E com a presença dos portugueses, Moçambique passou a cultivar vários tipos de cultura. E uma das culturas que começou a se praticar muito com a chegada dos portugueses era a cultura de milho e mandioca. E que na época essas culturas trouxeram um impacto duradouro na dieta e na agricultura local. E além disso, o comércio de escravos trouxe muitos lucros para os portugueses, que utilizavam o trabalho de mão de obra nas plantações e nas minerações. No entanto, a presença dos portugueses também teve um impacto negativo para as populações locais, e Moçambique tornou-se um dos importantes pontos de partida para os escravos negreiros que eram transportados para as Américas. E o que os portugueses fizeram para poder ganhar todo o território moçambicano? Então, os portugueses fundaram vários postos de comércio de escravos ao longo da costa moçambicana, onde trocavam mercadorias europeias por escravos africanos. E esses escravos eram transportados em navios superlotados. É uma viagem conhecida como o tráfico transatlântico de escravos. E o tráfico transatlântico de escravos, como vocês sabem, foi um dos importantes caminhos que fez com que muitos africanos fossem capturados e traficados para diferentes partes do mundo. E a busca de escravos nas colônias aumentou devido à expansão das plantações de cana-de-açúcar no Brasil e ao crescimento das indústrias. Os escravos eram utilizados como força de trabalho para as plantações de cana. E além disso, os escravos também enfrentavam condições de trabalho muito rígidas, que eles também eram submetidos ao trabalho brutal pelos seus senhores, que os senhores os tratavam como gente sem nenhum caráter. Você já sabe que os escravos africanos eram capturados e comercializados em troca de mercadorias europeias como armas, bebidas alcoólicas e utensílios domésticos. E essas mercadorias eram transportadas para o interior do continente, onde eram trocados pelos escravos que foram capturados. A utilização de mão de obra escrava em Moçambique foi uma prática comum durante o período colonial. Nas plantações, os escravos eram colocados nas culturas de cana-de-açúcar, café, tabaco e algodão, que esses produtos eram traficados para os mercados europeus. E nas minas, os escravos eram utilizados na exploração das minerações, como a extração de ouro, diamante e carvão, que também esses produtos eram exportados para enriquecer as colônias europeias. E também esses produtos eram exportados para enriquecer as potências coloniais. E além disso, os escravos eram colocados para trabalhar em obras de construção, como as construções de estradas, pontes e edifícios públicos. No entanto, esse desenvolvimento econômico ocorreu nas custas do sofrimento dos escravos africanos. E além disso, os escravos eram submetidos ao trabalho extremamente desumano. Os escravos trabalhavam por muito tempo sob o sol, sem descanso adequado e sem remuneração justa. E além disso, eles eram frequentemente punidos, torturados e violados com os seus chefes, que os tratavam como prioridade e não como os seres humanos dignos que merecem
respeito. Dessa forma, enquanto a mão de obra escrava continuava para o desenvolvimento econômico de Moçambique durante o período colonial, ela também representava uma das formas mais cruéis de exploração e deixando um legado muito, mas muito doloroso que ainda é sentido até os dias de hoje em Moçambique. Com isso, você já sabe que Moçambique foi um dos importantes centros de comércio de escravos. E na época em Moçambique havia vários tipos de grupos étnicos. E com a chegada dos portugueses houve uma mistura ainda maior. Então este foi o final do vídeo. E se você quer receber mais conteúdo deste tipo, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim você estará recebendo todas as notificações, tá certo? E muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Se cuide, até a próxima oportunidade.